Pessoal, boa tarde para quem está aqui na plateia do auditório da FAPESP e para quem está na internet acompanhando o programa de divulgação científica Ciência Aberta, que é um programa em parceria da FAPESP com a Folha de São Paulo. A cada mês, a gente traz aqui no auditório da FAPESP pesquisadores para debater com a sociedade um tema específico. Hoje, a gente vai falar sobre mudanças climáticas globais, que já afetam a vida de todos nós, a minha e a sua. Com certeza, vocês já ouviram falar disso e já sentiram efeitos das mudanças climáticas globais. Meu nome é Sabine Righetti, eu sou jornalista especializada em ciência e vou estar com vocês aqui na próxima hora e meia falando sobre o assunto. E, para começar, a gente vai ver um vídeo que traz um panorama sobre as mudanças climáticas globais. Entre 1995 e 2015, ocorreram no mundo quase 6.500 desastres naturais relacionados com o clima, que custaram um total de 606 mil vidas e afetaram mais de 4 bilhões de pessoas. O Brasil está entre os 10 países com maior número de pessoas afetadas por desastres naturais relacionados ao clima. A maior incidência de fenômenos naturais é um dos reflexos das mudanças climáticas, que são alterações significativas do clima em todo o planeta. Desde a Revolução Industrial em 1850, pela ação humana, a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento emitiram para a atmosfera grandes quantidades de gases com efeito estufa, intensificando o efeito estufa natural de nosso planeta. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, da Organização das Nações Unidas, na síntese do seu 5º relatório, publicado em 2014, coloca que a ação do homem está inequivocamente aquecendo o planeta e que 8 dos 10 anos mais quentes aconteceram na última década. Nosso planeta está em processo acelerado de aumento de temperatura e o IPCC alerta para o risco de o aumento ultrapassar 2 graus Celsius antes de 2050. Isso é acompanhado de aumento da frequência de fenômenos climáticos extremos, com ondas de calor, secas e inundações, com risco de migração em massa de pessoas e conflitos. Os estudos sobre mudanças climáticas no Brasil são particularmente importantes devido às vulnerabilidades do país e significativa dependência da sua atividade econômica em relação ao clima. Bom, e para falar sobre mudanças climáticas, a gente tem aqui 3 pesquisadores muito importantes do estado de São Paulo, importantes nacionalmente e internacionalmente. Vou começar pela Thelma, vice-presidente do painel intergovernamental sobre mudanças do clima, o IPCC, e pesquisadora do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Thelma Krug. Obrigada. O professor titular do Instituto de Física da USP e membro da coordenação do programa da FAPESP de pesquisa sobre mudanças climáticas globais, Paulo Artacho, e o ex-diretor e atualmente pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, co-presidente do Belmont Forum, e também, a partir de julho, vai integrar o secretariado do Group on Earth Observations, o Gilberto Câmara. Bom, obrigada novamente pela presença de todos. Hoje a gente tem aqui na plateia a participação dos alunos do curso técnico em meio ambiente da ETEC Guaraci Silveira, aqui da cidade de São Paulo, e a gente tem, acompanhando pela internet, pesquisadores, alunos e pessoas interessadas no tema e que querem aprender com a gente. Muito importante a participação de todos. Quem está na internet pode mandar pergunta, quem está aqui na plateia também pode mandar pergunta. E eu vou começar fazendo uma pergunta, antes que a gente comece a receber as perguntas da plateia. Bom, a gente fala mudanças climáticas, né? Gilberto, eu vou começar com você. O que são as mudanças climáticas que a gente fala tanto? Bom, a Terra, o planeta que nós habitamos, ela tem um complexo do superfície terrestre, dos oceanos e da atmosfera. Ocorre que esse complexo é todo alimentado pela energia do Sol. Então, quando o Sol aquece a Terra e a Terra manda de volta parte dessa energia é guardada dentro, próximo da Terra, por conta da nossa atmosfera. Ela funciona como se fosse uma tampa de panela de pressão, você vai aquecendo, a energia não vai embora, parte dela fica aqui.
À medida que a gente vai jogando mais gases e aumenta a capacidade da atmosfera de segurar essa energia, a gente vai saindo da situação em que a gente estava, a Terra vai se tornando mais quente, e esse maior energia é como se aumentasse a temperatura de uma panela. Pode estourar. Por quê? Porque o que a gente tem hoje de maior capacidade de energia na atmosfera aumenta a temperatura da Terra, aumenta as mudanças do clima, pode causar derretimento das geleiras, pode causar aumento dos desertos. Então, nós, homem, estamos mudando uma condição natural a que nossa espécie se acostumou a viver. Então, essas mudanças climáticas são causadas pela nossa ação em mudar a condição de operação da Terra. Paulo, quais são as principais ações do homem? O Gilberto mencionou, a gente está fazendo coisas que aquecem o planeta. Quais são as principais ações do homem que contribuem para essas mudanças climáticas e aquecimento do planeta? Bom, como o Gilberto colocou, uma das principais ações é que nós estamos mudando a composição da atmosfera. Hoje, cerca de 90% dos gases de efeito estufa que lançamos na atmosfera são associados à queima de gasolina, óleo diesel, óleo combustível nas termoelétricas e assim por diante, e cerca de 10% é causado ainda pelo desmatamento de florestas tropicais, particularmente na América do Sul, na África e na Oceania. Esses são os dois principais, digamos assim, vetores de alteração. Agora, existem muitos outros aspectos das mudanças climáticas, como, por exemplo, o nosso alto nível de consumo, o uso, por exemplo, excessivo de automóveis no setor de transporte, o uso, por exemplo, o cultivo da agricultura, que tem altas emissões de poluentes para a atmosfera, a criação de gado, que tem altas emissões de metano, e assim por diante. Isto tudo é para você sustentar a vida de 7 bilhões de pessoas no nosso planeta, e daqui a pouquinho seremos 10 bilhões de pessoas. Então, o homem tem que ainda achar uma maneira de viver de uma maneira sustentável no nosso planeta. Uhum. E, Thelma, eu queria que você comentasse, a gente falou aqui do IPCC, da importância do IPCC, né, já são 30 anos, cinco grandes relatórios. Você, como uma pessoa muito importante atuante no IPCC, o que é o IPCC? Qual que é o papel do IPCC? Então, vamos lá. O IPCC é um painel intergovernamental sobre mudança do clima, e como o próprio nome diz, ele é constituído pelos governos. Então, hoje são 195 governos membros, né, do IPCC. O que o IPCC faz? O IPCC, ele foi criado em 88, vai fazer 30 anos então, né, e foi endossado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, ele é responsável, na verdade, não em fazer pesquisa, mas fazer um trabalho de levantamento bastante compreensivo, né, abrangente, global, aberto, transparente, de toda a informação científica, tecnológica, né, e socioeconômica que existe no mundo inteiro. Então, o IPCC ele produz, a cada 7 anos, em geral, ele produz relatórios de avaliação. O último teve mais ou menos umas 7.500 páginas, trazendo, então, a ciência disponível mais atual no mundo inteiro, né? E uma característica bem interessante, sabendo que eu acho que é importante ressaltar, é que todo esse trabalho ele é feito por cientistas em um trabalho voluntário. Ninguém recebe por isso. Então, é um trabalho que exige mesmo a dedicação. Uma outra característica interessante é que a gente busca, então, ter esse balanço geográfico, ou seja, trazer a ciência não só dos países desenvolvidos, mas também uma mescla, né, da ciência dos países em desenvolvimento, a mescla de todo o conhecimento científico, e a gente procura também trazer, entre os autores que vão contribuir de forma voluntária, essa representação geográfica. E a gente também tenta, mas aí já é mais difícil, ter um balanço de gênero. Por isso que eu me assustei quando eu vi tantas meninas aqui. É mais difícil ter esse balanço lá. E a gente também traz novos pesquisadores. Ou seja, ainda tem mais homem. Mas... Lá tem mais homens, porque os próprios governos não nomeiam tantas mulheres. Normalmente, é 25% de mulheres nomeadas e 75% de homens. Então, os governos nomeiam cientistas que vão participar do IPCC. São os governos que nomeiam os seus pesquisadores e aí passam por um processo de seleção, processo esse para assegurar aquele balanço geográfico, né? E para você assegurar também que o expertise, né,
que você precisa para fazer os relatórios esteja lá compreendida. Para mim, o IPCC é a ponte mais interessante que eu vejo entre os cientistas e os formuladores de políticas. É um exemplo perfeito. E por que eu digo que é um exemplo perfeito? Porque as minutas que são preparadas pelos cientistas, e no último relatório de avaliação, houve 850 pesquisadores de quase 90 países envolvidos. Tá? Então, essas minutas, elas passam por uma revisão dos governos e também de especialistas que se credenciam para fazerem esta avaliação. Depois nós vamos falar mais tarde de um relatório que está em elaboração agora. Houve 25 mil comentários do último relatório. Muita gente. Cada comentário desse ele tem que ser tratado pelos autores, né, e avaliado. Então, é bem legal. Não existe interferência política, certo? Mas certamente os governos têm a oportunidade de dizer: está faltando essa literatura, vocês estão sendo prescritivos, né, nesse parágrafo, que não pode, o IPCC tem que ser neutro nas suas colocações. Agora, deixa eu aproveitar que a gente está falando de IPCC. O IPCC fala de um aumento de temperatura em média de 1,5, né, 1,5 grau, 2 graus. Paulo, o que acontece? A gente pensava, né, hoje eu estava vindo para cá, está 21 graus. Eu falei, aumentar 2 graus... Tudo bem, de 21 para 23, a gente tem esse raciocínio imediatista. Mas o que acontece com o planeta aumentando 2 graus? Olha, Sabrina, veja, até hoje, o aumento médio de temperatura do planeta foi 1,2 graus centígrados. Quando você pensa, um grau só, é muito pouco, né? Você só aumenta um pouquinho o ar-condicionado e você compensa isso. Agora, primeiro, isso é um aumento médio. O Nordeste brasileiro, por exemplo, de acordo com medidas de temperatura feitas pela EMET, aqueceu cerca de 2,5 graus já, porque as áreas continentais se aquecem mais do que as áreas oceânicas. Bom, quando você vê um aquecimento de 2,5 graus, você já fala, bom, isso aí já não é tão pouco assim. E as previsões são que, de acordo com as emissões que nós temos hoje, nós podemos aquecer o planeta ao longo deste século alguma coisa entre 3 a 5 graus, em média. Isso traz um aquecimento em áreas continentais que pode atingir valores acima de 5 graus. Então, você imagina um dia da tarde em Cuiabá, onde já tem uma temperatura de 41, 42 graus, você atingir 47, 48 graus. Então, aí já começa a ter um impacto muito grande, não só nas pessoas, nas atividades econômicas, na agricultura, por exemplo, e também no funcionamento dos ecossistemas, como, por exemplo, a floresta amazônica. 5 graus é o pior cenário. Veja, o pior cenário, em média, é 5 graus. Mas, como eu te coloquei, esses 5 graus em média no planeta significa que, por exemplo, no Nordeste brasileiro, podemos ter um aumento bem acima disso. Então, isso preocupa, evidentemente, todos os cientistas. Então, Sabrina, se eu pudesse só contribuir um pouquinho para isso, né? Quer dizer, como é que a gente projeta esse futuro, né? Ou seja, como é que a gente projeta o que nós vamos ter em termos de aquecimento em 2100, por exemplo, que é o que hoje se fala nas negociações internacionais, né? Manter o aumento da temperatura bem abaixo dos 2 graus Celsius. Mas você pode projetar mais, né? E, na verdade, é bem mais factível que você estivesse acima desses 2 graus. E como é que você chega nisso, né? Isso é modelagem. Ou seja, são cenários que são construídos de como é que o futuro vai evoluir. Então, por exemplo, aumento de população, as tecnologias que estiverem disponíveis, a forma como os países vão se relacionar, financiamento. Você tem uma série de elementos que entram em modelagem. Então, a partir dessa construção de diferentes cenários de como o futuro poderá evoluir, você, então, projeta como é que isso poderá, então, afetar o clima em termos de aquecimento no futuro, né? Então, essa questão ela é interessante. E eu acho que durante a nossa sessão aqui nós vamos ter a oportunidade de elaborar um pouquinho mais. Mas só para vocês saberem como é que é isso. Então, esses modelos, o pior dos cenários, ele fala, olha, é bem uma situação bem crítica mesmo, um aumento de população muito grande, tecnologias que não são compartilhadas, não são desenvolvidas, não há inovação. Então, você continua num mundo muito, muito, muito crítico, que eu não acredito que vai acontecer.
O mundo não vai se desenvolver dessa forma. Mas aí a gente pode ter dúvidas também se ele vai se desenvolver de forma a chegar numa temperatura dos 2 graus, bem abaixo disso. É uma coisa que eu acho que eu espero que a gente consiga discutir aqui também. O Paulo comentou sobre a questão da ação do homem, né, o que a gente causa e emissão de gases. Eu queria que o Gilberto falasse um pouco sobre efeito estufa, que é uma questão, a gente toda hora lê na imprensa, cai no Enem, quer dizer, o que é o efeito estufa, como que o efeito estufa se relaciona com o que a gente está falando? Então, a analogia dá um pouco da panela de pressão. Se o Sol, por exemplo, aquece a Lua como aquece a Terra, mas a Lua é um planeta morto. O que acontece? A Terra existe porque nós temos uma atmosfera. Porque essa atmosfera que nós temos, ela segura o calor, não o calor que a gente recebe tanto calor quanto a Lua. Só que a gente manda calor de volta para o exterior, digamos, o mundo externo, mas a nossa atmosfera segura esse calor. E é esse calor que dá a temperatura que aquece os oceanos, que aquece o planeta e mantém ele habitável. Senão, a Terra não seria habitável no sentido do que nós temos. Então, o efeito estufa natural, que é aquele que existe desde que a gente nasceu, no sentido de espécie, desde que a gente andava na África, ele mantém a temperatura do planeta no nível habitável que a nossa espécie e todos os ecossistemas se acostumaram. Quando a gente começa a jogar gás carbônico, metano e outros gases na atmosfera, a gente aumenta essa estufa, ou seja, aumenta esse efeito. Menos calor que sai da superfície do planeta volta para o espaço exterior e fica retido. Esse aumento de temperatura causado pela ação do homem, a gente, se o correto seria falar efeito estufa antrópico, efeito estufa humano, a gente simplifica por falar de efeito estufa. Posso e é isso que afeta, digamos assim, está na raiz das mudanças do clima. Então, Tem uma pergunta da plateia que eu queria fechar. Tá, mas se você me permitir 30 segundos. Quer dizer, como na verdade é a radiação solar que chega, e aí fica impedida de voltar, o que hoje se pensa para se evitar o aquecimento global? Se pensa em tecnologias, inclusive, que hoje são muito imaturas, com risco, mas, por exemplo, você impedir que a radiação solar atinja a superfície terrestre. Tá? Através de aerossóis, né? Ou seja, você bloqueia a chegada da radiação. Estou falando isso só para você ter ideia das discussões no mundo científico, que estão evoluindo, extremamente imaturo, mas isso também faz parte das discussões no mundo científico. Já que a gente está falando de radiação, quem quer responder em 15 segundos para a gente fechar o bloco, a pergunta do Marco Antônio Araújo, da plateia. A camada de ozônio já foi recuperada? Então, a camada de ozônio ela está em processo de recuperação, né? Então, os clorofluorcarbonos, que eram gases que a gente usava na geladeira, descobriu-se mais tarde, que levou ao Prêmio Nobel de Química, descobriu-se que eles destruíam a camada de ozônio, e a camada de ozônio foi reduzida em cerca de 15% da sua espessura, e é por causa dessa camada de ozônio que nós estamos vivos aqui neste planeta, senão a radiação ultravioleta dificultaria muito o desenvolvimento da vida no planeta. Isto foi feito por um acordo internacional chamado Protocolo de Montreal, que fez com que se reduzissem drasticamente as emissões dos gases que destruíam a camada de ozônio. Isto foi assinado há cerca de 12, 15 anos atrás, e agora a camada de ozônio está se recuperando. É um bom exemplo de mostrar que, se a humanidade quiser resolver a questão, pode sim que tenhamos soluções para a questão do aquecimento global. É um ótimo exemplo. A gente vai para o intervalo agora de 2 minutos e a gente volta falando sobre os principais instrumentos e estruturas de monitoramento do clima.
Bom, dando sequência agora ao nosso segundo bloco aqui sobre o programa da FAPESP e da Folha de São Paulo sobre mudanças climáticas, a gente vai falar dos principais instrumentos e estruturas de monitoramento do clima. E a gente vai começar esse bloco com uma pergunta que veio da plateia, do Eric Domiciano. Espero que eu tenha falado certo. Ele diz o seguinte: existem cientistas que não acreditam que a ação antrópica influencia nas mudanças climáticas, mas que seja uma reação natural. Por que defendem essa teoria? Quem quer responder? Eu posso responder. Quer dizer, na verdade, você está baseado muito em informação, é objetiva, a ciência é objetiva. Então, é impossível você imaginar que a evolução que você teve, né, nas emissões de gases de efeito estufa, desde a era pré-industrial, particularmente nos últimos 50 anos, né, e que está muito relacionada ao aquecimento global, à mudança do clima, é impossível que você não veja isso nos dados observados globalmente, né, e que necessariamente estão associados à ação antrópica, porque era impossível. Os modelos, se você fizer os modelos, vamos dizer que você faça um modelo para mostrar como é que o futuro ia evoluir, e você considerar somente a variabilidade natural, ele não consegue reproduzir o passado. As observações factuais que você tem. Observações, você não está imaginando coisa. A hora que você coloca as variações naturais, a variabilidade natural, e mais a ação antrópica, bum! O modelo fica bem acomodado com as observações, ou seja, é impossível hoje você negar o papel e a contribuição do homem. Hoje é praticamente nula esta possibilidade. Nula. O IPCC, quando começou os seus relatórios, ele tinha dúvida dessa atribuição. Hoje, na evolução, depois de 5 relatórios, né, 30 anos depois, ele fala, não tem mais dúvida. Então, é bem interessante isso, não tem como negar. O Gilberto só quer complementar rapidinho? Não, uma pergunta que sai da sua pergunta é a seguinte: se não há dúvida da comunidade científica sobre as causas do aquecimento global, por que tem tanto cético por aí? A pergunta é por que o ceticismo vem da incapacidade de reconhecer que certos estilos de vida, principalmente, por exemplo, aquele praticado nas economias desenvolvidas, e principalmente o estilo de vida americano, é incompatível com a sobrevivência do planeta. Então, quando você acha que pode continuar gastando energia absurdamente, quando você acha que tem que dirigir carrões que consomem absurdamente óleo diesel ou gasolina e não quer mudar esse estilo de vida e não quer saber se isso prejudica populações que estão em outros países pobres, você arruma qualquer desculpa para não fazer nada, que é o que nós estamos vendo hoje no governo americano atual. Uma negação absolutamente que ela não é irracional, no sentido de ela tem uma razão de ser, e a razão de ser é a incapacidade de mudar um estilo de vida insustentável. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente no quarto bloco, e agora, ou seja, a gente vai aprofundar essa discussão. Agora eu queria trazer umas imagens para vocês, que a gente vai conseguir ver aqui, do projeto Go Amazon. Enquanto a gente vê essas imagens, eu queria que o Paulo falasse o que é esse projeto, e como que ele se insere aqui na nossa discussão. Então, o projeto Go Amazon foi um projeto financiado pela FAPESP e outras agências de fomento, que tentou estudar qual é o impacto de um centro urbano como a cidade de Manaus no funcionamento da floresta amazônica, né? A ciência ainda tem muito que aprender sobre como funciona a natureza. Isso é um processo que é praticamente sem fim. Então, o que nós tentamos entender foi como que existe uma simbiose entre as emissões da floresta, das árvores em particular, com a poluição urbana e quais são os produtos desta interação e quais são os impactos destes produtos no funcionamento do ecossistema amazônico. Então, nós observamos, por exemplo, que quando o ar puro da floresta passa pela cidade de Manaus, isso altera mecanismos de chuva, isso altera a taxa de produção fotossintética, isso altera a concentração de ozônio, que é um gás fitotóxico, e assim por diante. Então, o experimento foi desenhado para tentar entender melhor como se processa essa interação entre homem e natureza, no caso, o ecossistema amazônico. E
Paulo, e quem quiser também complementar, qual que é a importância da gente ter modelos brasileiros ou sistemas de monitoramento que envolvam o Brasil quando a gente está falando de mudanças climáticas globais? Veja, modelos são representações que nós fazemos, né, do funcionamento climático e ambiental do planeta como um todo, incluindo aí as componentes socioeconômicas, e esses modelos são estratégicos para a gente poder prever o futuro do clima do nosso planeta, né? Não só o clima, mas também todo o desenvolvimento socioeconômico. E o Brasil faz parte desse esforço, né? E nós estudamos também, usamos os modelos como ferramentas para entender processos socioeconômicos e ambientais. O Brasil tem um papel de liderança muito grande, né, na questão científica em mudanças climáticas globais. Temos uma massa de cientistas muito atuantes e muito reconhecidos internacionalmente. E também utilizamos esses mesmos modelos que a Thelma falou, por exemplo, que são utilizados pelo IPCC, nos resultados e nas análises das nossas próprias pesquisas. Alguém quer complementar? E eu ainda queria voltar a essa questão da Amazônia, né, explorar um pouquinho mais. Por que é tão importante a gente se debruçar sobre a Amazônia, olhar especificamente a questão da Amazônia nas mudanças climáticas? Aí eu posso contribuir um pouquinho? Quer dizer, eu vou olhar sobre duas óticas, né? Primeiro, a importância realmente que a floresta tem. Eu vou falar da floresta porque ela é realmente, depois nós vamos talvez entrar na questão do desmatamento, né, como tendo tido uma contribuição muito significativa para as emissões globais de gases de efeito estufa, né? Bastante reduzida agora. Eu olho, então, sobre essa ótica de a redução do desmatamento realmente contribuir na mitigação da mudança do clima global. Mas eu olho sobre uma outra ótica extremamente preocupante para mim, que é a vulnerabilidade das florestas à mudança do clima. Porque a mudança do clima ela vai intensificar a frequência e a intensidade também de alguns fenômenos, por exemplo, as secas, né, que a gente tem verificado na Amazônia. A gente não pode atribuir, existe uma palavra muito forte, né, no IPCC, que é a questão de atribuição. Qualquer fenômeno, eu posso atribuir aquele fenômeno à mudança do clima, uma inundação, um ciclone tropical. Eu posso atribuir aquilo à mudança do clima. O IPCC ele toma um cuidado, né, grande, né, porque os cientistas eles também têm esse cuidado de não necessariamente fazer essa associação direta ou entender aquilo como parte da variabilidade natural. Tá? Então, a intensidade que a mudança do clima vai trazer, vai intensificar a frequência de certos eventos, em particular as secas, e em decorrência das secas, a questão das queimadas, isso me traz uma preocupação enorme. Porque, independentemente de qualquer esforço político que você possa ter de manter aquela floresta em pé, ela está vulnerável à mudança do clima e dificilmente você vai poder fazer alguma coisa. Então, esses são os dois lados da moeda, né, que eu vejo. Gilberto vai complementar, depois já emenda uma pergunta para você. Tem mais uma questão da Amazônia que a gente pode entender como algo positivo para a sociedade brasileira. A Amazônia representa, e todos os efeitos que aconteceram com o desmatamento, existe o fator desmatamento como a parte de emissão de gases de efeito estufa. Mas existe também um valor que a Amazônia representa para a sociedade brasileira. E o fato de, quando eu corto a floresta, emito efeito estufa e ocupo com bois, um monte de bois, 100 mil bois, eu estou tendo uma apropriação, de certa forma, privada, de algo que é um recurso natural mundial que está sob a nossa guarda. Então, há um aspecto positivo na discussão da Amazônia, que é trazer para vocês, alunos que estão aqui, para a plateia, a consciência de que existe uma finitude de recursos. Não dá para eu botar 200 mil cabeças de gado sem cortar um pedaço da floresta e sem perder a biodiversidade. Os recursos naturais são finitos e nós não somos donos da Amazônia, nós somos apenas cuidadores dela para gerações futuras. Então, há um efeito muito positivo da existência da Amazônia como um marco cultural, social, intelectual do desenvolvimento sustentável no Brasil. E eu acho que isso é bom para nós. Gilberto, vou aproveitar, já que você já está falando, fazer uma pergunta para você. O INPE,
para quem não conhece, fica em São José dos Campos, Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, concentra vários dos principais instrumentos, né, de monitoramento do país, do clima. Queria que você falasse sobre um pouco quais são esses instrumentos, como eles funcionam. Esse é um outro aspectos que nos ajuda, no planeta como um todo, a entender a questão das mudanças globais, é o fato de que há um desenvolvimento tecnológico muito positivo no Programa Espacial Mundial. Quer dizer, os satélites levam gente à Lua, mas o principal uso, eu diria, dos satélites não é levar astronauta, é monitorar o nosso planeta. Então, a capacidade de ver o que acontece com a Amazônia, com os oceanos, com a criosfera, é hoje algo extremamente importante mundialmente. E o Brasil se apropriou, por um esforço geracional de muitos anos, 40 anos já, dessa capacidade de usar as tecnologias espaciais para o monitoramento do clima, para o monitoramento do planeta. Além disso, como disse o Paulo Artacho, o Brasil investiu na parte da projeção do futuro, porque o satélite diz o que aconteceu ontem. O modelo te diz o que poderá acontecer amanhã. Então, você precisa dos dois. Você precisa da capacidade de ter o satélite que te diz o que aconteceu ontem ou no ano passado e aquilo que poderá acontecer nos próximos anos. Então, o INPE desenvolveu ao longo desse tempo, mas, eu diria, o INPE é um pedaço de uma comunidade científica ampla que hoje domina com muita competência tanto a parte digamos assim, do monitoramento imediato, quanto a parte de modelagem. Eu acho e isso é uma das questões que está, vamos dizer assim, claramente, em jogo no futuro do Brasil. Quando nós temos um corte orçamentário absurdo, como que aconteceu recentemente, hoje sobrou para a FAPESP ser um dos poucos locais onde há um financiamento sustentado de pesquisa no Brasil. E toda essa competência que a gente desenvolveu duramente ao longo dessas décadas está sob risco pelo corte significativo que foi feito no orçamento da ciência brasileira. Para emendar, eu queria perguntar para o Paulo, uma pergunta que, na verdade, chegou aqui para mim. Como a gente aproveita esses modelos climáticos que são gerados pelos sistemas de monitoramento que o Gilberto estava falando? Olha, esses modelos são fundamentais, por exemplo, para estruturar políticas públicas, porque, obviamente, se o modelo indica que o nosso planeta vai aquecer 1 grau ou 6 graus, as ações humanas vão ser necessárias, vão ser completamente diferentes. Então, os modelos são hoje uma ferramenta absolutamente essencial na previsão do clima, não do tempo, né? Do clima ao longo das próximas décadas. E, além disso, os modelos também ajudam a gente a entender o seguinte, por exemplo, será que a Amazônia pode vir a ter o seu ciclo hidrológico muito reduzido, de tal maneira a não conseguir sustentar uma floresta? Os modelos ajudam a entender, será que essa seca no Nordeste, que hoje está durando 5 a 7 anos, vai se prolongar no futuro? Né? Quer dizer, isto tudo, essas previsões dos futuros, são baseadas em resultados de modelos que hoje são cada vez mais confiáveis. Uhum. Thelma, eu queria saber o que a gente já sabe sobre mudanças climáticas, se a gente sabe muito, sabe pouco, o que falta. E eu quero emendar aqui, você deu exemplos de tecnologia, isso aqui veio da plateia, deu exemplos de tecnologia sendo desenvolvidas no mundo científico. Como que os técnicos podem contribuir para essas pesquisas? Então, os técnicos, ou seja, o pessoal que está aqui na ETEC, como que o conhecimento do técnico pode contribuir? Então, vamos lá. Em termos de ciência, né, sistemas de monitoramento não é o ideal, porque, na verdade, esse mundo é um mundo em evolução. A inovação existe para isso. A ciência evolui, né? Quanto mais você tem modelos mais refinados, capacidade de refinar seus modelos, porque você tem dados mais acurados, enfim. Esse mundo científico é um mundo em evolução, em ebulição, eu até digo, né? Sistemas de monitoramento, eles vão existindo e vão se aperfeiçoando à medida que tecnologias... Eu pego o lado espacial, porque está no nosso instituto, mas a tecnologia espacial como fundamental, e as agências espaciais agora se coadunando, vamos assim dizer, para preencher lacunas, né, de monitoramento. Isso é muito legal. Por exemplo, os satélites. O que é... Bom, aí já são outros 500, como é que esses dados se tornam disponibilizados? Então, eu acho o seguinte, quer dizer, não falta informação. Ela não é todo o universo, mas não falta informação. Não falta informação que justifique a inação. Esse o ponto que eu quero chegar. Tem informação suficiente. Tem informação suficiente. E vai ter cada vez mais para dizer
para os governantes, para os formuladores de política, espera aí, meu amigo, o que você está esperando? E como que os técnicos podem contribuir? Então, hoje, o IPCC ele já amplia o seu leque, o seu escopo no seu levantamento, que não é só científico, mas ele começa a trazer as indústrias, ele começa a trazer o conhecimento técnico também, ou seja, está na inovação, está na identificação das lacunas que precisam ser preenchidas, e isso fica claro também nos produtos do IPCC. Onde é que a gente tem lacunas? Tanto tecnológicas, tanto científicas, mas é como eu digo, essas lacunas não impedem as ações já. Sabrina, eu queria complementar dizendo o seguinte, quer dizer, o trabalho dos técnicos ambientais, em cada indústria, em cada companhia onde cada um de vocês vai trabalhar, é absolutamente estratégico para o nosso planeta, porque pode parecer um trabalho de formiguinha, mas quando você tem milhões de formiguinhas trabalhando numa direção, por exemplo, para reduzir as emissões num processo tecnológico, para aumentar a eficiência de uma empresa, ou eficiência de uma companhia, eficiência energética, isso é extremamente essencial para o planeta no futuro. Então, o trabalho de todos tem que ser no sentido de construir uma sociedade muito mais sustentável, tanto a nível de governo, quanto a nível de empresas pequenas, médias ou grandes. Da sua ação local, né? Legal. Exato. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo de 2 minutos e a gente já volta para o terceiro bloco. A gente vai falar sobre crise hídrica, segurança alimentar, desertificação, migração e elevação dos oceanos. Até daqui a pouco. Está agora no terceiro bloco do Ciência Aberta sobre Mudanças Climáticas, e a gente tem visto que os extremos climáticos e os desastres ambientais têm se tornado cada vez mais comuns, né? A gente acompanha praticamente diariamente pela imprensa. E a gente vai ver agora o que o José Marengo, que é um pesquisador coordenador-geral do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, vai falar sobre isso. As temperaturas podem chegar a aumentar de 2, 3 graus, em algumas áreas 4 graus, já até o final deste século. A distribuição de chuvas mostra que os extremos de chuva podem ser mais intensos. Ou seja, a tendência atual pode continuar a intensificar. Ou seja, podemos ter chuva concentradas em poucos dias, mas separados por períodos secos, muito quentes. E, obviamente, também os impactos que possa ter na população. Não? Frequências de ondas de calor mais frequentes, tempestades mais intensas. E alguns colegas do INPE mostram que
a frequência de raios também tende a aumentar. Então tem todo um cenário bastante, eu não digo catastrófico, não? Porque todo mundo diz que aquele que trabalha com mudança de clima é catastrofista. Não. É o que pode acontecer, ou seja, aquilo que acontece agora, só que mais frequente e mais intenso. E aí, obviamente, recursos vão começar a faltar. Água, agricultura, saúde também, transporte. Todo, de alguma forma, vai ser impactado por esses extremos de clima. Porque o clima do futuro parece ser um clima mais extremo. Bom, eu já vou começar com uma pergunta que veio para mim da Jennifer Souza. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou vegetariana, mas eu não tenho nada a ver com isso. A pergunta é, a criação de gado é problemática no contexto das mudanças climáticas? Como lidar? Uma pergunta voltada para a segurança alimentar. Veja, primeiro, o setor da agricultura como um todo, né, tem altas emissões de gás de efeito estufa. Né? Particularmente 2 gases, no caso da agricultura, quer dizer, além do CO2, óxido nitroso e metano. A criação de gado é uma das maiores fontes globais de metano, que é um gás de efeito estufa que tem um poder de realização de efeito estufa muito maior do que o do dióxido de carbono, CO2, que é o principal gás de efeito estufa. Então, o que acontece é que hoje, por exemplo, a demanda por comer carne no nosso planeta está aumentando significativamente, está aumentando as emissões do setor da pecuária, né? Além disso, como todos sabemos, a pecuária também é um dos motores importantes, por exemplo, atrás do desmatamento na Amazônia. Então, o que nós temos que fazer é desenvolver, evidentemente, produção de alimentos que seja sustentável e compatível com uma população de 7 a 10 bilhões de pessoas no nosso planeta. Isso não é uma tarefa fácil, isso não vai conseguir se fazer da noite para o dia, mas não há dúvida nenhuma de que o hábito de comer carne, por exemplo, é um dos nossos hábitos que mais causam emissões de gases de efeito estufa. O Gilberto quer complementar? Bom, pela primeira vez nesse debate, a gente vai divergir um pouco, acho que a gente precisa colocar. Se você falar de termos abstratos, seria melhor se hoje todo mundo parasse de comer carne. No entanto, a humanidade não teria chegado onde chegou, o cérebro não teria aumentado para o tamanho que chegou, se a gente nunca tivesse comido carne. Porque o problema aqui é a carne comparada com o quê? Em termos brasileiros, por exemplo, se a gente olhar um pouco o que é que vai fazer a diferença maior nas nossas emissões, o que é que vai fazer a diferença no país que consome carne brasileira como a China? Porque aí a gente tem que escolher bem, no nosso caso, aquilo que é mais importante num problema de tal magnitude como mudanças globais. Então, particularmente, eu, que não sou vegetariano, mas também não como carne todo dia, mas não sou vegetariano, acho que a ênfase muito grande na questão da carne não é, na minha opinião, e sei que os cientistas também divergem, o problema maior que a gente enfrenta em termos de emissões globais. Eu estou muito mais preocupado com as emissões de energia do que as emissões de pecuária, até porque eu entendo que num país como o Brasil é importante que a gente tenha o dinheiro que vem da carne, da exportação de alimentos, para sustentar um crescimento brasileiro, para melhorar as condições de nossas cidades, que não só emitem desnecessariamente muitos gases, mas que causam uma desigualdade enorme no país. Eu queria só passar para uma outra pergunta, depois a gente volta para essa discussão, para a gente não perder o bonde do que o Marengo falou. Ele falou de crise hídrica, que eu acho que é muito importante a gente abordar aqui também, além da questão da pecuária. A gente já está vivendo um momento de crise hídrica. O que é a crise hídrica? Quem quer responder? Thelma? Paulo, quer responder essa? O que é crise hídrica? Não, eu posso falar um pouco. Quer dizer, na verdade, o problema é o simples. Se o país construiu as suas hidrelétricas e o seu sistema de abastecimento urbano de água baseado em 100 anos de uma certa regularidade ou de uma irregularidade previsível em termos da oferta de água.
Então, o nosso sistema todo de barragens, o nosso sistema todo de oferta de água, é baseado no seguinte sentido: passa um ano sem chover, no outro ano chove. Passa 2 anos sem chover, depois de 2 anos chove. Então, as barragens chegavam até 20%, 30%, daqui a pouco enchiam até 70%, e isso mantinha o país, e boa parte do país, com exceção do Nordeste, mas São Paulo com água. Agora, você imagina um cenário que passa a ter não mais 2 anos sem chuva, mas 4, com pouca chuva. Aí a Cantareira vai para o volume morto. Aí a gente vai ter problema da geração de energia das nossas hidroelétricas. Então, o nosso sistema todo de abastecimento de água e de geração de energia hidroelétrica foi montado para um cenário climático que não é o que está acontecendo hoje, e não é nem pouco o que os modelos climáticos estão prevendo. Ou seja, o Brasil que se cuide. Se ele não se reorganizar no seu sistema de consumo e abastecimento de água e no seu sistema de consumo de energia, nós vamos passar a perreios maiores do que aqueles da crise hídrica de São Paulo dos últimos 2 anos. Sabrina, só para complementar, então, né, quer dizer, dentre os riscos que o IPCC aponta, né, nos seus relatórios, é claro que a escassez de água é um dos riscos que vão estar lá. Obviamente, também a distribuição dos riscos ela não é igual para todas as regiões, né, do globo, não é? Então, há diferenças bastante grandes. E o importante é a gente começar a melhorar a nossa capacidade de prover realmente os riscos e as vulnerabilidades de uma forma mais regionalmente focada, né? Em vez de global. Mas o IPCC já consegue, através dos seus modelos, fazer esse tipo de identificação. Uma outra questão que foi relacionada também com a água, e que a mudança do clima é esperada a provocar, é que, muito provavelmente, o volume de água seria mantido mesmo, mas você teria picos, né? Grandes inundações, e depois períodos de estiagem. Inundação, estiagem, ou seja, inundação. muita chuva e seca. É o que a gente está vendo, o que a gente tem visto, né? Não estou dizendo que esses fenômenos que têm acontecido com uma maior frequência, né? As inundações que nós vimos aí nos anos mais recentes, sejam atribuídas à mudança do clima. O que eu vou dizer é que a mudança do clima, né? Os modelos estimam que com a mudança do clima, esses elementos serão exacerbados. E a gente falou, de crise hídrica e a gente falou de pecuária. Em relação à produção de alimentos, como que as mudanças climáticas alteram a produção de alimentos? Eu até comentei quando a gente conversou antes aqui de começar, que recentemente eu vi uma notícia sobre a questão do vinho, que o aquecimento global pode prejudicar o vinho. A gente falou sobre o café, quer dizer, o que a gente pode falar sobre a questão dos alimentos? Então, a Embrapa fez uma série de estudos, né, muito bem embasados, mostrando que nós já estamos alterando cultivos que há algumas décadas atrás podiam ser feitos numa determinada região, porque tinha a chuva na hora certa, tinha a insolação necessária para aquilo, e hoje já não temos mais, porque, como a Thelma colocou, o clima hoje é diferente do que 30, 40, 50 anos atrás. E vai ser mais diferente ainda no futuro. Então, o Brasil tem que se preparar muito bem para essas mudanças no padrão de chuva, para essa mudança na sazonalidade da chuva, porque isso é estratégico para a agricultura. E, com certeza, áreas, por exemplo, do cultivo de café, que funcionava muito bem no estado de São Paulo há 50, 60 anos atrás, esse café já foi quase totalmente para Minas Gerais. E isto também vai acontecer com outros cultivos. Sabine, só para completar, e aí, como disse a Thelma, a vulnerabilidade não é distribuída igualmente no Brasil. A região que mais será afetada, e já está sendo, pela questão de produção de alimentos ligada aos extremos climáticos, é, sem dúvida, o Nordeste. Quer dizer, a produção do Nordeste sofre quebra de safra significativas nos últimos anos, tornando a produção de subsistência local extremamente mais incerta do que sempre foi. Então, hoje, em relação à comida, não é tanto um problema brasileiro como um todo, mas um problema regional importante, em que partes do Brasil que já estão em situação difícil, vulnerável, poderão piorar bastante com consequências, eu diria, não apenas para aquelas pessoas, as consequências são para o nosso país como um todo.
Posso complementar muito rapidinho mesmo? Quer dizer, hoje uma das grandes preocupações que você vê dentro do IPCC, enquanto mesmo questionamento científico, é a questão da segurança alimentar. E aí, a questão da segurança alimentar, ela está também preocupando por um lado, porque muitas das medidas de mitigação, ou seja, de redução ou minimizar a mudança do clima, ela está relacionada ao que você faz na Terra. Né? Então, por exemplo, uma das medidas de mitigação é a bioenergia. Né? E aí, se você realmente quiser fazer uma bioenergia em larga escala, haverá comprometimento, né, da produção de alimentos, ou seja, a mitigação poderia, porventura, comprometer. Né? Qual é o trade-off? Que você vai ter que decidir entre colocar a produção de alimentos, né, em xeque, ou você realmente contribuir para segurar a mudança do clima. Essa é uma questão que está permeando vários dos relatórios do IPCC, principalmente por causa dessa associação das medidas de mitigação que serão fortemente feitas. Né? Se você pegar o Brasil, por exemplo, a maior parte das medidas de mitigação que o Brasil está propondo fazer, ela está relacionada ao uso da terra. Reflorestamentos de larga escala, redução do desmatamento ilegal para zero. Redução não, desmatamento ilegal zero na Amazônia em 2030. Ou seja, você começa a falar... E aí? E aí? Como é que eu faço uma administração disso, né, com a necessidade de produção, não só de alimentos para o Brasil, mas o Brasil como um produtor mundial, né, de alimentos, que é, como eu vejo, o grande nicho, né, do Brasil. Tem uma pergunta da plateia, do Vinícius Pescuma. Ele pergunta se o aquecimento global atinge a Terra igualmente ou em áreas específicas, em alguma área específica. E a gente pode trazer isso para o Brasil também. Como que ele não atinge igualmente. Já tem alguns países que já estão sofrendo um aumento de temperatura média de superfície maior do que aquela que você tem na média. Né? Alguns já estão com 1,5, quando a gente fala de 1,2 para o aquecimento médio. Né? Então, tem regiões que são mais afetadas do que outras. Assim como você tem, por exemplo, como o Paulo estava falando, você tem a média do aquecimento, a média da elevação do nível do mar, mas aquilo não se distribui uniformemente no planeta. Então, algumas pequenas ilhas já estão se sentindo afundadas, certo? E aí nós talvez falemos isso numa parte mais para frente, dos conflitos que a gente vai ter com essa questão de deslocamento por conta da mudança do clima. Né? A Jaqueline Santos também pergunta como as mudanças climáticas afetam a fauna e a flora. Quem pode falar? Afetam bastante. Por exemplo, no caso da flora, né, digamos assim, o período de floração de uma particular espécie está muito ligado com a entrada das estações do ano e o aquecimento global e as mudanças estão mudando muito. Né? E tem um aspecto interessante, por exemplo, que algumas plantas são polinizadas por determinados insetos. E o tempo em que a planta está florescendo agora e o tempo onde o inseto está pronto para fazer a polinização, que há 100 anos atrás ou 50 anos atrás eram muito similares, hoje já estão ficando mais distantes e com isso você já é possível observar dificuldades na polinização de uma série de espécies. Então, afeta sim muito a flora. A fauna, por exemplo, posso falar da fauna marinha, né? Os oceanos já aumentaram 1 grau de temperatura média e já tem 4% a menos de oxigênio dissolvido nos oceanos e eles estão 30% mais ácidos do que eram antes da Revolução Industrial. O que acontece com isso? Isso já está afetando de uma maneira muito grande, não só os corais, que é o mais conhecido, mas, na verdade, toda a fauna e a biota dos oceanos. Então, isso é uma coisa que nós temos que se preocupar, sem dúvida nenhuma. Aproveitando o gancho de oceano, a pergunta para fechar esse bloco: o que se prevê de aumento de nível do mar? E quais são os impactos, né, desse aumento do nível do mar nas regiões costeiras? Até uma falou das pequenas ilhas, mas em regiões costeiras de maneira geral. O que se prevê e quais são os impactos? Veja, o nível do mar médio, né,
como a Thelma colocou, o médio não significa muita coisa, já aumentou 24 centímetros. Tá? Mas algumas regiões, inclusive da costa brasileira, o nível do mar já aumentou 60 centímetros. Né? Isto já causa um aumento na erosão, já causa inundações mais frequentes quando você tem, por exemplo, uma ressaca no mar, e já está trazendo danos muito grandes. A gente fala do Brasil, mas vamos lembrar que a maior parte da população mundial vive em áreas costeiras, depende dos recursos que o oceano pode dar para essas pessoas, e, evidentemente, isso é uma grande vulnerabilidade brasileira. Então, as previsões do IPCC mostram que o nível do mar, dependendo da região, pode subir de 80 centímetros a 1,5 metro. Então, você imagina uma cidade, por exemplo, como Rio de Janeiro, com um aumento do mar, digamos, da ordem de 1 metro ao longo deste século. Então, isto é uma preocupação que o Brasil tem que ter muita preocupação com isso. Sabine, só para complementar, quer dizer, toda essa variação que a gente está falando, né, ou seja, um aumento médio ou uma variação que a gente possa ter no aumento do nível do mar, ela está relacionada aos cenários que eu comentei previamente, né? O pior cenário é o business as usual. Ou seja, você imaginar que o mundo vai continuar como está agora, ninguém faz nada, todo mundo acha que está tudo muito legal. E esse é o pior cenário que a gente pode ter, e é o cenário que vai provocar as maiores alterações, tanto no aumento da temperatura média global, quanto no aumento médio do nível do mar. A situação que ameniza muito esse risco, né, são os modelos onde você tem um esforço de mitigação hercúleo, que é hercúleo, não sei nem se é possível, para que você chegasse num aquecimento médio global no final desse século, bem abaixo de 2 graus Celsius. Nós já estamos com 1 ponto pouco, ou seja, vai precisar muito esforço, muito mesmo. Tá. Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre os impactos das mudanças climáticas na segurança da saúde e na infraestrutura urbana. A gente volta em 2 minutos. A gente segue agora no 4º bloco do programa de Divulgação Científica Ciência Aberta da FAPESP e da Folha de São Paulo sobre mudanças climáticas. E agora a gente vai assistir um breve depoimento do Paulo Saldiva, que é um cientista da USP, em que ele fala dos riscos do extremo frio, do extremo calor, da seca e da umidade. Vamos acompanhar. O tempo vai ficar nervoso. Nós vamos ter alternância de frio com calor, baixa umidade com alta umidade.
e principalmente a variação dessas mudanças, né, da temperatura derivada, a mudança disso no tempo vai se acentuar cada vez mais. Ao longo da evolução, nós construímos uma zona de conforto térmico, ou seja, nos adaptamos, na medida do possível, às variações do ambiente que vivemos. Será que a gente vai ter tempo para isso? Será que a velocidade dessa mudança vai permitir que o nosso organismo acompanhe ou vamos depender da resiliência urbana, da resiliência das construções? Por exemplo, na cidade de São Paulo, nas suas ilhas de calor, toda 28 graus centígrados, começamos a ter mortalidade por doença cardiovascular e nos 5% dos dias mais quentes, a nossa mortalidade aumenta em 50%, o que representa 100 pessoas num dia. Outras cidades como Toronto, por exemplo, conseguiram construir-se de tal forma que essa variação não seja tão acentuada, elas se adaptaram. Mais uma vez, esta resiliência vai variar de acordo com a capacidade econômica e com a consciência das cidades. Como que a gente minimiza este efeito? Uhum. O Paulo Saldiva, ele mencionou a questão, Toronto, né, uma cidade canadense que está se adaptando. Que outras cidades a gente pode mencionar que estão se adaptando às mudanças climáticas e alguma brasileira? Olha, essa questão da adaptação, quer dizer, obviamente, goste a gente ou não goste, nós vamos ter que se adaptar o mais rapidamente possível às mudanças climáticas que já estão aí, né? E, evidentemente, este processo de adaptação vai ter que envolver saúde, vai ter que envolver produção de alimentos, eventos climáticos extremos, como a gente já falou no programa. E, em particular, na questão da saúde, este é uma questão muito crítica, porque hoje você já tem uma quantidade muito grande de pessoas que possam vir a falecer por causa dos eventos climáticos extremos, e só na cidade de São Paulo isso ocorre, como o Paulo Saldiva colocou, são cerca de 100 falecimentos adicionais por dia, o que é uma coisa muito grande. E isto pode se intensificar no futuro com um aumento da frequência de dias muito quentes ou de dias muito frios, por exemplo, né? Isso funciona nos dois extremos. Então, a população brasileira e o sistema de saúde vai ter que se preparar para isto. Uhum. Ou seja, aumenta a mortalidade nos extremos, né? Quando está muito frio. Exatamente. E a gente consegue citar algum exemplo de alguma adaptação que esteja sendo feita em termos de infraestrutura numa cidade como Toronto? Consegue citar por exemplo, aqui? Você pega a Holanda. A Holanda, para sua sobrevivência, depende de diques, né? Eles estão fazendo isso há dezenas ou centenas de anos, né? Então, é um país que cerca de 60% da sua área está abaixo do nível do mar. E há uns 25, 30 anos atrás, eles começaram a aumentar a altura dos diques por causa do aumento do nível do mar. Só que, é importante salientar, eles têm recursos financeiros, técnicos e científicos para fazer isso. Exigir que um país, por exemplo, como Gana na África, tá certo? Ou como Bangladesh, faça essa mesma adaptação com a mesma eficiência, com recursos financeiros que eles não têm, vai aumentar a desigualdade no nosso planeta e pode se tornar uma tensão social, econômica e política muito grande no planeta, essa diferente capacidade de adaptação às mudanças climáticas dos países ricos versus os países pobres. Uhum. É uma complemento. Se eu puder só complementar, tem essa questão importante agora, né? O papel das cidades agora na questão, a contribuição das cidades para você mitigar ou fazer com que a mudança do clima seja diminuída. Eu queria que você explicasse o que é mitigação. Então, no IPCC você tem duas respostas, né? Medidas de resposta que a gente chama à mudança do clima. Uma é a adaptação. Ou seja, como é que eu me adapto à mudança do clima? A gente já falou um pouquinho aqui na agricultura, você já antecipar que, por exemplo, alguns cultivos não vão ser mais favoráveis a crescer numa determinada localidade, vai mudar para outro lugar, enfim, isso é adaptação, né? E a outra é mitigação, ou seja, o que você pode fazer para reduzir as emissões que contribuem para você evitar a mudança do clima ou para você aumentar a remoção dos gases de efeito estufa da atmosfera. São as duas formas que você vê que a gente chama de mitigação da mudança do clima, né?
Então, se a gente olhar, hoje existe um foco bastante importante na contribuição das cidades, né? E eu achei muito interessante, nós tivemos há 2 meses atrás um evento do IPCC, foi muito legal, porque ele falou justamente sobre cidades e mudança do clima. E uma coisa que foi muito recorrente é que às vezes a gente pensa nas cidades, aí a gente pensa nas edificações, na questão do transporte, na mudança do modal de transporte. Mas um assunto que foi recorrente foi nas desigualdades sociais que você tem na cidade. E como é que você chega a estes núcleos, né? A essas comunidades que não têm capacidade para se adaptar. Né? Tem uma capacidade muito menor, quer seja porque não tem informação, quer seja porque não tem a capacidade de ter acesso a tecnologias que permitam com que elas se adaptem, e não tem dinheiro também. Então, essas comunidades são muito mais marginalizadas, né? Então, pensar nas cidades é pensar no todo, na redução dessas desigualdades sociais. E eu estou gostando muito que o IPCC, nesse ciclo que termina em 2023, que nessa produção desse novo relatório, fala muito de desenvolvimento sustentável, erradicação de pobreza, e isso é fundamental. Você está aí com as ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, onde o 13, né, se refere a você aumentar as ações de mitigação, ou seja, de ações, né, para prevenir a mudança do clima. Mas você tem várias outras relacionadas. A redução de pobreza. Ou seja, a mudança do clima, quando ela vier, ela vai exacerbar a pobreza. E ela vai criar novos bolsões de pobreza, principalmente naquelas comunidades mais vulneráveis, independentemente de serem de países desenvolvidos ou de países em desenvolvimento. Muita gente tem chamado a atenção, principalmente da gente que vem de países em desenvolvimento, que a gente defende, né, enfim, essas desigualdades, porque a gente vem de países em desenvolvimento, e eles dizem, essas diferenças não estão só nos países em desenvolvimento, elas existem em todas as partes do mundo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante da gente olhar. A cidade como um todo, né? Como é que a gente vai fazer a questão de cidades sustentáveis, né? Que atinjam os objetivos do desenvolvimento sustentável, que inclui aí a questão de tratar a mudança do clima. Tem muita pergunta aqui da plateia, da internet, sobre questões de saúde. Eu vou juntar 2 aqui, a Rebeca Mendonça e a Tainá Oliveira. Elas perguntam quais são os danos que o aumento da temperatura causará à saúde, né, que a gente falou, o aumento de temperatura causa mais mortalidade, e como as mudanças climáticas afetam os seres humanos, ou seja, como que afeta, né, o corpo, o organismo. Veja, tem várias, a resposta é complexa, tá? Mas é importante salientar, por exemplo, que as mudanças climáticas estão alterando vetores que transportam doenças, né? Como, por exemplo, dengue, chikungunya e várias dessas doenças que a gente mal ouvia falar há 30, 40 anos. Elas não ocorriam em determinadas regiões, mas hoje estão começando a ocorrer. Por exemplo, malária está começando a ocorrer no sul da Europa, né? Por quê? Porque o clima mudando leva os vetores que transportam essas doenças para novas regiões, né? No caso do corpo humano, nós, como o Paulo Saldiva falou, a gente tem uma faixa tolerável, digamos assim, de temperatura que nos faz bem. Agora, por exemplo, no Paquistão, esse ano, foi reportada medidas de temperatura de 52 graus centígrados, né? Então, se a pessoa mora numa casa que tem ar-condicionado e pode ficar naquele ar-condicionado, digamos assim, ela até consegue sobreviver. Mas você imagina uma pessoa, por exemplo, que vive numa casa rural, sem condições, enfrentando temperaturas de 52 graus centígrados. E isto pode começar a se tornar cada vez mais frequente. Então, isso afeta muito a saúde humana, isso afeta toda a nossa estrutura socioeconômica, na verdade. Uma pergunta da plateia também, do Clóvis Bonacordi, eu vou fazer para o Gilberto. É uma pergunta muito, muito interessante. A mudança climática é irreversível, né? A gente está conversando aqui, causará danos catastróficos, de acordo com o que a gente viu. Mas, no campo político, não há um consenso a curto prazo. Como resolver esse impasse se não há tempo? Bom, acho que primeiro a gente deve evitar a palavra catastrófica, porque ela será catastrófica dependendo de nós. Então, acho que a gente tem que evitar a situação do tipo, não dá para fazer nada. Então, é uma decisão que não é a catástrofe, a magnitude daquilo que vai nos afetar, depende da sociedade como um todo, em última instância, de cada um dos seres humanos. Esse é o primeiro ponto.
A questão do consenso político é bem interessante, porque, na realidade, o que se conseguiu em Paris foi algo inédito. Os países assinaram e concordaram, no mais alto nível de seus representantes, no consenso de que é preciso combater o aquecimento global. Então, vamos dizer, veja que é um avanço extremamente significativo que países tenham dito isso. Se eles estão cumprindo ou não, você se coloca numa situação, por exemplo, do Brasil, os brasileiros podem cobrar do governo brasileiro, como os americanos podem cobrar do governo Trump, de que, olha, meu amigo, você se comprometeu lá em Paris, agora cumpra. E a mesma coisa também, que eu noto, acho que é tão importante quanto, a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU. É um consenso político fantástico do ponto de vista de que os países concordaram que pobreza é um problema. Isso parece trivial, mas não é. Há muitas sociedades em que vem feio o pobre. Pobre é aquele que não merece ser pobre. Então, quando você diz que pobreza é um problema, que desigualdade econômica é um problema, que igualdade de gênero é algo valorizado, que as mulheres têm que diminuir a mortalidade infantil, há um consenso político de alto nível. Ou seja, os instrumentos internacionais, com todos os defeitos que estão colocados, estão funcionando. O que há, na realidade, é uma falta de capacidade democrática das sociedades avançadas, incluindo a brasileira, de fazer os nossos governos cumprirem aquilo que eles se comprometeram. Então, eu acho que tem um déficit democrático muito mais interno do que na escala das Nações Unidas. O consenso político global existe. A capacidade das sociedades de apertar os seus países e dizer agora você vai ter que cumprir, não dá para você fugir, é que depende muito mais da consciência de que não é uma catástrofe. Ou não é uma catástrofe do jeito que, se assim, vai vir lá de cima e vai cair na minha cabeça, não importa o que eu faça. Importa sim. Uhum. Quer dizer que a questão é muito menos o consenso e mais as ações, né? É muito menos o consenso internacional que existe, muito mais o déficit democrático do fazer, que os cidadãos fazerem que os países cumpram aquilo que se comprometeram. Agora, tem um aspecto, Sabrina, se você me permite, que eu acho assim, interessante também, né, dentro dessas discussões internacionais. Você tem a Convenção do Clima, que é o fórum, né, para a discussão global dessa temática da mudança do clima. E o Acordo de Paris, né, em 2015, ele foi interessante porque ele foi a única forma pela qual ele foi aprovado em tão pouco tempo. Ele tirou aquela questão de ter-se meta de redução, como houve no protocolo de Kyoto para os países desenvolvidos, né? Então, ele fez algo que começou a partir de dizer cada país vai dizer como ele pode contribuir para mitigar, ou, né, para aquela questão da mitigação da mudança do clima. O que você pode fazer? Sem colocar meta, sem nada. Bom, cada país, então, colocou. Todos os países colocaram, foi muito interessante. Houve uma adesão quase que total, né? Uns mais, outros menos. O Brasil foi bastante audacioso, como o Gilberto já falou. Mas o interessante é que, se você somar todas essas contribuições hoje, que a gente chama de contribuições nacionalmente determinadas, isto vai nos levar a uma trajetória de aquecimento de 3 graus Celsius. Exatamente. Então, você fala assim, quer dizer, no mesmo a Convenção do Clima, que acordou que se quer chegar em 2100 com um aquecimento bem abaixo de 2 graus Celsius e perseguir 1,5, e aí você fala, mas se eu colocar as contribuições, elas estão levando a 3, é aí que os ajustes começam a ter que vir. O interessante foi que, claro, ainda está nessa questão de da capacidade de implementação das ações que foram colocadas. Muitas delas foram colocadas sem restrição, sem condicionantes. O Brasil colocou sua contribuição sem condicioná-la, enquanto vários outros países disseram, eu vou conseguir reduzir se tiver dinheiro para isso, se eu tiver tecnologia para fazer isso, e assim por diante, né? O que o Brasil falou foi, eu vou fazer uma redução de 37% com relação às nossas emissões de 2005, em 2025, e 43%, incondicional. E se houver condições,
aí eu vou fazer mais. Agora, a capacidade do Brasil fazer isso, ele não estabeleceu exatamente como ele vai fazer isso. Ele deu sugestões de como ele acha que ele vai fazer. Mas ele tem flexibilidade de poder fazer ações na energia, muito embora, como eu já disse, a maior parte das ações estão bastante concentradas no setor de uso da terra, assim como vários outros países em desenvolvimento. A gente está entrando um pouco na área das políticas públicas, que é o tema do 5º bloco, e tem várias perguntas aqui em políticas públicas, pelo jeito é o assunto preferido. Claro. Eu só queria fechar esse bloco com uma pergunta da plateia, que ela é da Regiane. Ela diz o seguinte, que ela vai muito à Ilha Comprida, no litoral sul, e que desculpa, não sei se é da plateia essa pergunta, mas a Regiane diz o seguinte, que ela vai à Ilha Comprida, ela tem uma percepção que a costa está sendo engolida pelo mar. Isso é resultado do aumento da temperatura? Então, eu quero juntar e perguntar o seguinte, o que a gente vê de catástrofe, de situações extremas, é sempre resultado de aumento de temperatura? Não. Os eventos climáticos extremos sempre ocorreram e vão continuar ocorrendo naturalmente. O que nós estamos observando é uma intensificação da frequência e da intensidade desses eventos climáticos extremos. Sempre ocorreram secas fortes, sempre ocorreram inundações, mas o que nós estamos observando agora é que a frequência desses eventos e a intensidade deles está aumentando. No caso do aumento do nível do mar, por exemplo, que ela está observando em Ilha Comprida, isso nós estamos observando em todo o planeta, é causado porque a água ela se dilata com o aumento da temperatura. Então, conforme os oceanos estão ficando cada vez mais quentes, o nível dos oceanos está aumentando. E uma segunda componente do aumento do nível do mar é o derretimento de geleiras continentais, como, por exemplo, nos Andes, né? Onde o aumento da temperatura está diminuindo a área dessas geleiras, então a quantidade de água armazenada nos ecossistemas terrestres está indo mais agora para o oceano, causando o aumento do nível do mar. E isto é um processo lento, é um processo que é muito difícil de parar, mesmo que nós hoje vamos estacionar nossas emissões de gás de efeito estufa, o nível do mar vai continuar subindo. E isso é uma preocupação muito importante. Bom, a gente fecha esse 4º bloco, a gente volta para o último bloco para falar sobre políticas públicas, finalmente, mitigação, estratégias e adaptação. Daqui 2 minutos. A gente
volta para o último bloco do nosso programa Ciência Aberta sobre mudanças climáticas, da Folha de São Paulo e da FAPESP. E a gente vai assistir um vídeo agora para tratar de políticas públicas, mitigação, estratégias e adaptação nas mudanças climáticas. Vamos acompanhar. O Brasil é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. E diferente de outros países grandes emissores, que a emissão está concentrada na queima de combustíveis fósseis, para a energia e para a indústria, no caso do Brasil, as maiores fontes de emissão são o desmatamento e a atividade agropecuária, ou o que a gente chama de uso da terra. Então, para nós contribuirmos para as metas de reduzir dramaticamente as emissões em todo o mundo até meados do século, a tarefa do Brasil é transformar o setor de uso da terra. Para isso a gente precisa zerar o desmatamento, daqui até pelo menos 2030, zerar o desmatamento e implantar maciçamente as práticas agrícolas, chamadas de práticas de agricultura de baixo carbono. Com isso a gente, além de reduzir as emissões, a gente aumenta a concentração de carbono no solo. Se aliar isso às metas de reflorestamento, restauração e regeneração de áreas degradadas, a gente é capaz de tornar esse setor, que hoje é a nossa principal fonte de emissões, numa fonte de remoção líquida de gases de efeito estufa da atmosfera. E essa pode ser uma contribuição importante que talvez permita até ao Brasil a neutralizar o total das suas emissões a partir das remoções do uso da terra que compensem as emissões do setor de energia, resíduos e a indústria. Começar com o Paulo esse bloco. Paulo, o desmatamento tem um papel importante, né, nos números citados pelo Tasso, no que diz respeito ao uso da terra. Eu queria que você explicasse como que cortar a árvore lá na Amazônia afeta o clima e a nossa vida aqui. Veja bem, a Amazônia, assim como todos nós, somos feitos essencialmente de carbono. Carbono e água, na verdade. Tá? Então, quando você derruba uma árvore, queima esta árvore, né, basicamente você está transformando aquele carbono daquela árvore em dióxido de carbono na atmosfera que causa o efeito estufa. E a Amazônia é um gigantesco, é o maior reservatório de carbono em qualquer área continental do nosso planeta. Ela tem cerca de 450 gigatoneladas de carbono armazenada no ecossistema. Bem, como o Tasso colocou, uma fração desse carbono está sendo destruído, né, do ecossistema amazônico e jogado para a atmosfera, e a gente pode reverter esse processo no sentido de investir maciçamente em reflorestamento, né, que é uma das obrigações do Brasil no Acordo de Paris, e sequestrar de volta parte deste carbono emitido. Então, isso seria uma contribuição brasileira enorme para a redução das emissões de gás de efeito estufa. Já que a gente está falando de redução de gases de efeito estufa, eu vou emendar com a Thelma. Thelma, quais são as melhores estratégias para reduções de gases de efeito estufa numa esfera global e numa esfera nacional, como a gente estava falando aqui? Então, eu gosto de dizer que quando você está perseguindo essa temperatura bem abaixo de 2 graus Celsius, 1,5, não vai ter melhor estratégia, vai ter que usar todas as estratégias, certo? Mas se olhar um pouquinho mais pragmaticamente, a gente vai ver que a maior parte das emissões globais, elas vêm do setor de energia. Então, eu viria em duas linhas praticamente, ou seja, uma redução na demanda, né, de energia, quer seja em transporte, nos edifícios, nos processos industriais, e veria também uma redução nas emissões relacionadas ao suprimento de energia, né? Eu vejo essas duas áreas como áreas fundamentais para que você realmente possa avançar. Eu já falei, o setor de uso da terra, ele é um setor vulnerável, né? As florestas são vulneráveis e eu tenho uma preocupação bastante grande. E sempre digo o seguinte, que não adianta você fazer a mitigação extremamente profunda no uso da terra se você não estiver fazendo paralelamente nos 70% ou 75% das emissões que advêm do setor energético, né? Então, não adianta, não vai resolver, né? Então, eu acho que isso ajuda mais ou menos a responder. Tem que ir tudo em paralelo,
Tá? Cada um tem que se sustentar no outro. Não adianta fazer nem um pouquinho aqui, nem um pouquinho ali. Tem que olhar com um olhar holístico, de que tudo agora vale. Gilberto, a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre o Acordo de Paris, né, que foi firmado no ano passado, e o Brasil, no Acordo de Paris, se comprometeu a reduzir 37% das suas emissões de gases de efeito estufa, né, que a gente estava falando aqui. Eu queria que você desse um panorama, rapidamente, de quais são os acordos internacionais mais relevantes na área do clima e o que eles definem. Bom, grande especialista, a doutora Thelma, mas essencialmente o que existe é uma convenção das Nações Unidas para a mudança do clima, que a convenção é o quê? Um conjunto de países. Então, está representado lá, não são cientistas, são países que discutem, às vezes por anos, para chegar em resoluções do que eles concordam em fazer. Então, o Acordo de Paris é um acordo vinculado à Convenção das Nações Unidas de Mudança do Clima, no qual os países concordaram em almejar, no máximo, o aquecimento do planeta em 2 graus, sinalizando um desejo de um aumento ainda menor. E, ao mesmo tempo, no qual os países disseram, esta é a minha contribuição. O que a Thelma levantou corretamente é que o que cada país diz que vai contribuir, se somar todos os países, ainda não é suficiente para chegar nos 2 graus. Mas, essencialmente, o fato dos países estarem reunidos, isso vale das Ilhas Maldivas aos Estados Unidos, da Rússia ao Chile, os países estão lá, estão representados, são negociações longas, penosas, mas que o país diz, olha, eu me importo com o clima e vou fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, a Convenção das Nações Unidas de Mudanças Climáticas é o mais importante, não é a única. Existem 2 outras convenções que têm relevância não tão direta sobre as mudanças climáticas, mas têm relevância sobre o planeta. É a Convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, que tem metas específicas de preservação da biodiversidade, e a Convenção das Nações Unidas sobre a Desertificação. Ela tem menos glamour, mas ela também toca num ponto extremamente importante que está diretamente relacionado com as mudanças globais, que é seu impacto sobre a desertificação. O Brasil faz parte de todas elas, negocia em todas elas, é ativo em todas elas, tanto pelos seus diplomatas quanto pelo suporte científico que se dá ao governo brasileiro pelos cientistas como o Paulo, como a Thelma, como mim. Sabe, 1 minuto, menos. Só para o pessoal entender, Gilberto falou que essas negociações no âmbito internacional levam, às vezes, anos. Isso se deve ao fato de que essa convenção ela está debaixo das Nações Unidas e as decisões são por consenso. São 195 países que têm que concordar, né, na forma como vão fazer as coisas. Né? Então, esse é um ponto número 1. O segundo ponto, que é um ponto fragilíssimo, né, principalmente para os países em desenvolvimento, é aquilo que eu falei, a questão da condicionalidade de suas ações. Ou seja, quem paga esta conta? Se os países em desenvolvimento não são os maiores responsáveis pela mudança do clima que já está aí, por que eles têm que arcar igualmente com o ônus agora de tentar refrear o aumento da mudança do clima? Então, a parte de financiamento é a parte mais sensível para os países em desenvolvimento, né? E por mais que você crie fundos, aí também 2, 3 anos, 4, 5 anos, para você definir como é que esse financiamento vai ser feito, a transparência que você precisa ter, os inventários que precisam estar disponíveis, enfim. Há uma complexidade inerente no sistema de negociação internacional debaixo das Nações Unidas que não existe fora dela. Agora, emendando o que a gente está falando, né, dos países, consenso, a gente falou de Paris, tem uma pergunta da plateia. O Guilherme ele fala assim, olha, a decisão do Trump de abandonar o Acordo de Paris pode influenciar outros governos a fazer o mesmo? Paulo, quer responder? Veja, o Trump está fazendo isso, veja, não é por ele próprio, é porque ele está defendendo os interesses da indústria do carvão americano, né? Quer dizer, como a Thelma colocou, os interesses econômicos por trás dessa questão de mudanças climáticas globais são muito, muito, muito grandes, né? Então, se trata de simplesmente a indústria da energia, a maior indústria do planeta como um todo. Então, o que o Trump está fazendo olha, eu vou defender os interesses de quem financiou a minha campanha política, que foi basicamente a indústria do petróleo e a indústria do carvão.
Felizmente, o Trump está muito isolado do ponto de vista internacional. Nenhum outro país realmente foi atrás, digamos assim, da posição do Trump. Muito pelo contrário, muitos países falaram, ok, eu vou estudar aumentar a minha obrigação de redução de emissões para compensar a saída do Trump do Acordo de Paris. Então, isso está isolando os Estados Unidos, é o único país hoje que não aderiu ao Acordo de Paris. Ele aderiu inicialmente, mas depois saiu, e felizmente não houve esta contaminação. Mas isso só mostra a dificuldade de você conciliar um acordo internacional com tantos interesses econômicos gigantescos envolvidos por baixo. Sabe, 30 segundos. Apesar do Trump ser... Trump é Trump, certo? Mas os governos estaduais... Eles não estão indo atrás da decisão federal. Ou seja, eles têm seus próprios planos de ação, de mitigação, são ativos, vão também na convenção, mostram que estão... Certo? Que, enfim, que eles não estão assinando embaixo. O segundo ponto que eu acho importante, que os países não vão sair, é porque não é só impacto econômico negativo. Você tratar a mudança do clima também traz oportunidades. Traz oportunidades. E é sob este lado, é sob esta lógica, e principalmente oportunidades para o desenvolvimento sustentável. É aí que sabe, o cheque da questão mesmo. Se você está assinando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, etc., etc., essas coisas vão migrar para uma coisa só. Ou seja, não é só a mudança do clima, é você fazer as coisas de forma sinergística, né? E que vão levar depois a uma compreensão, acho que... por isso que eles não abandonam. Já que a gente tem a gente está falando de mudanças climáticas, decisões, né, em relação às mudanças climáticas, eu queria que o Gilberto contasse rapidamente o que é o Belmont Forum, aproveitar para a gente falar disso aqui, e como que ele se relaciona com as decisões de mudanças climáticas, e depois vou passar... Falei rapidamente porque a gente tem um monte de pergunta da plateia. Então agora É rápido. O Belmont Forum é uma coalizão internacional das agências de pesquisa, como a FAPESP, para financiar os cientistas a pensarem nas mudanças ambientais globais. Os cientistas estão sendo incentivados cada vez mais a sair da torre de marfim da academia e entender quais são as necessidades que são prementes para que se dê política pública correta para ajudar a diminuir os problemas que nós vamos ter nas próximas gerações. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo Facebook, da Daniela Fernandes, que ela fala o seguinte: eu gostaria de ter uma reflexão dos palestrantes sobre as possíveis ações individuais para mitigar as mudanças climáticas. Isso a gente conversou. Ou seja, o que a gente está falando aqui de Trump, de governo, mas o que eu, na minha vida, posso fazer? Olha, eu poderia dizer para a Daniela o seguinte: você pode fazer bastante coisa, né? Porque veja, tem vários níveis. Nós precisamos de ações de governo, como a gente está falando aqui. Imaginar que cada um dos 7 bilhões de pessoas individualmente, sozinhas, sem políticas públicas, vai resolver essa questão? Não vai. Agora, você pode dar a sua contribuição muito importante, né? Como? Reduzindo as suas próprias emissões, reduzindo o seu uso de recursos naturais. Então, por exemplo, em vez de trocar de celular todo ano, se você trocar de celular a cada 3 anos, você está emitindo menos gás de efeito estufa. Se você andar de bicicleta, em vez de usar carro ou transporte coletivo, você está reduzindo as suas emissões. Então, há muita coisa que nós podemos fazer a nível individual, mas vamos sempre lembrar que políticas públicas a nível governamental são essenciais. Por exemplo, em São Paulo, reduzir o número dos 7 milhões de automóveis que tem na cidade é estratégico para a cidade reduzir suas emissões de gás de efeito estufa, e para isso nós precisamos eleger governantes que tenham um compromisso com melhor transporte coletivo para a população e assim por diante. Saber bem rápido. Gilberto, eu queria complementar. Minha função é simples. Ponha sempre etanol, se você tiver um carro. Troque todas as lâmpadas da sua casa. Use o sol e não a secadora. Apague todas as luzes quando você não estiver usando. Não ligue ao ar-condicionado enquanto você aguentar. E vote no candidato comprometido com o desenvolvimento sustentável. Ok. Thelma, quer contribuir? É bem rápido. Quer dizer, hoje não se fala... a gente está sempre falando de bem menos de 2 graus de aquecimento global, né? E não existe, né?
você desvincular isso de também ter uma mudança comportamental, padrões de consumo significativamente alterados. Então, eu acho que assim, quer dizer, eu também me policio, né? Dá trabalho pra caramba, né? Mas, por exemplo, eu pergunto, eu vou lá para a FAPESP, não vou com o meu carro, porque tem um ônibus que vai me levar lá, daí eu vejo como é que eu vou. Mas é interessante você ver, porque cada hora que você vai fazer uma coisa, você pode perguntar, isso dá para fazer de uma maneira diferente? Sabe? Só um exemplozinho, bem simplesinho, né? Por exemplo, lá em casa, o pessoal que cuida do meu pai, imagine, veio deles, né? Pô, você está falando de sustentabilidade ou você está usando um saquinho plástico que não é biodegradável no banheiro? Não dá para trocar por saquinho de papel? Pô, no dia seguinte. No dia seguinte. E você entendeu? É legal você pensar se dá para fazer diferente. Sabe? E para a gente fechar o bloco, como que o setor industrial pode contribuir? Puxa, bastante, né? Quer dizer, a questão aí é que o setor industrial é um setor reativo. Hoje, o que acontece é o seguinte, o que faz falta hoje é um governo brasileiro que coloque o dinheiro no lugar certo. Em lugar de dar isenção para empresários de impostos de qualquer jeito, ele poderia dar isenção para os empresários modernos que estão se reorganizando para produzir de forma mais sustentável. Então, hoje, o setor industrial não está nenhuma sinalização por parte do atual governo brasileiro de que é importante se modernizar e reduzir suas emissões. O setor industrial pode fazer muito e pode fazer tudo, desde que a sociedade, através do voto, e o governo, através do seu poder discricionário, parem de dar bolsa empresário do jeito que está dando. Por exemplo, a indústria automobilística. O Plano Brasil 2040 não fala nada em redução de emissões, o que é um absurdo, e a indústria automobilística está pedindo bilhões em isenções. E o governo não está condicionando nada disso a uma mudança no perfil de atuação de energético da indústria. Eu queria levantar uma questão de que a indústria tem que pensar muito mais a longo prazo, né? E isso não é comum nem nos nossos governantes, nem nos donos das empresas. Eles se preocupam, olha, o meu lucro no ano que vem, ou no máximo o meu lucro nos próximos 3 ou 4 anos. Nós vamos precisar mudar toda a nossa mentalidade e pensar no planeta nos próximos 10, 50 ou 100 anos. Isto é muito difícil para um governante e é muito difícil para o dono de uma empresa que tem que responder para os seus acionistas, digamos, num prazo de 1 ano. Então, sem mudar um pouco a lógica econômica que manda no nosso planeta, nós realmente vamos ter sérias dificuldades. Thelma, quer finalizar os 30 segundos finais? Não, você tem outra pergunta? Não dá mais tempo. Não, quer dizer, é o que a gente fala, quer dizer, a indústria, não necessariamente no Brasil, porque as emissões de indústria no Brasil elas não são muito altas, comparativamente com as emissões dos outros setores. No Brasil, hoje, as maiores emissões vêm da agricultura, né? Está com 32% de contribuição das nossas emissões totais. E o desmatamento está com 17% agora. Era 70% em 2005. Para vocês terem ideia, né? Em 2005, 70% das nossas emissões eram por conta do desmatamento, praticamente, né? E agora é a agricultura. Então, o processo industrial no Brasil, ele ainda tem uma contribuição relativamente pequena. Isso não justifica que, com o desenvolvimento que você prevê, que todos os países em desenvolvimento vão ter, você não consiga mudar os moldes e prover meios de você produzir de uma forma diferente. E não é só o processo de produção, é o que você produz e como aquele produto pode depois ser reusado, reciclado, retudo, assim tá? Circular, né? Aquela questão circular. Eu acho que é tirar o foco do benefício econômico e olhar sobre o benefício ambiental. Ponto. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer imensamente Gilberto, Thelma e Paulo por estarem aqui com a gente, a plateia pelas perguntas incríveis que a gente recebeu, quem acompanhou também pela internet, muito obrigada. E, bom, o Ciência Aberta continua no próximo dia 5 de junho, a gente vai falar sobre arboviroses. Até lá.
aquela questão circular. Eu acho que é tirar o foco do benefício econômico e olhar sobre o benefício ambiental. Ponto. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer imensamente Gilberto, Thelma e Paulo por estarem aqui com a gente, a plateia pelas perguntas incríveis que a gente recebeu, quem acompanhou também pela internet, muito obrigada. E, bom, o Ciência Aberta continua no próximo dia 5 de junho, a gente vai falar sobre arboviroses. Até lá.